Programa de hoje com a Ana Cardoso. Gente, é muito especial. Ela está aqui ao nosso lado. Seja bem-vinda. Tudo bom, Vera? Prazer. Prazer recebê-la. Gente, a perda auditiva afeta mais de 430 milhões de adultos em todo o mundo. E nós sabemos que hoje existem várias técnicas, né, em relação a aparelhos bem interessantes, auditivos, que vale a pena a gente conhecer, a gente ter um entendimento. E também, é claro, conhecer também de uma forma mais profunda alguns cuidados que a gente deve ter para não perdendo a audição. O programa de hoje vem trazendo para a gente a participação dela, que é fonoaudióloga, Ana Carla Cardoso, que está conosco e vai mostrar aí algumas novidades. Seja bem-vinda. Obrigada. Fonoaudiologia é uma área que cresceu tanto, né? Sim, a fonoaudiologia cresceu muito, ela atua em várias áreas, tanto na audição, na linguagem, no sistema neurológico. Ela é uma área bem abrangente. As empresas, muitas empresas já contam com, né, com o fonoaudiólogo, no programa de conservação auditiva. Gente, é comum a gente perder realmente, eu ir perdendo a qualidade da nossa audição mesmo? Né? Sim, é comum. Existem doenças hereditárias e doenças adquiridas. Uhum. As adquiridas principalmente com ruído em empresas e o ruído vindo de fones de ouvidos, que estão super na moda hoje para jogar jogos eletrônicos, para escutar o celular, escutar música através de fones. O volume desse fone, ele funciona como um ruído de fábrica. Se muito alto, a gente vai perder a audição, sim. Prejudica sim, e não existe nem medicação, nem cirurgia para esse tipo de perda auditiva. Quando perde mesmo. Algumas pessoas, já com uma perda significativa, recorrem realmente à utilização de aparelhos. Nós temos no Brasil uma tecnologia bem apresentada, hoje vários tipos de modelo, né? Na hora da escolha desse aparelho também é importante ter algumas observações? Sim. A perda auditiva, como eu falei, ela pode ser adquirida ou ela pode ser nata, né, ao nascimento ou através de alguma doença. Hoje os aparelhos são muito tecnológicos e o profissional fonoaudiólogo, ele é o profissional que irá selecionar qual modelo, qual tipo de aparelho mais adequado para a perda auditiva. Uhum. A gente pode perder uma só? Pode. Só um lado? Pode perder um lado só. Pode perder também os dois? Pode perder os dois. Normalmente com um problema mais severo, né? Quando é o caso de... Geralmente a presbiacusia, que é a perda auditiva em pessoas idosas, que não são tão idosas assim, né? Porque hoje nós somos muito jovens, ela acomete os dois ouvidos. Essa é a perda auditiva mais comum. E o que acontece? A pessoa chega para nós, eu escuto tudo, mas eu não entendo. Esse é o primeiro sinal. E estar na família e não está entendendo. Está só com aquele sorrisinho brando e não está entendendo o que as pessoas estão dizendo. O que isso leva? Leva ao isolamento, à depressão e a cognição vai diminuindo. E esse é muito comum também. Esse é o mais comum. Normalmente esse é o primeiro a gente escuta sinal. Logo também da família, tá ficando surdo, isso existe. Esse é o primeiro sinal. Diz, tá ficando surdo. Não, eu escuto tudo. Sim, realmente escuta. Escuta em algumas frequências e outras não. Por isso que eles não ficam assim, não, a gente não escuta. A diminuição faz com que ela não entenda. Ela ouve, mas não entende. Gente, o que fazer para evitar esse tipo de problema que acontece? Com o tempo passando, a gente já tem essa predisposição, vamos dizer, humana da nossa maquininha, mas a gente pode chegar, né, na nossa melhor idade aí com muita qualidade auditiva. O importante é a gente não abusar, então, em relação ao volume do som, é isso? Esse é o recado principalmente para os jovens. Tá. Os jovens de hoje não devem abusar do volume. Ok. Porque, além da predisposição, o avanço da idade, a poluição sonora também irá diminuir a audição. Prejudica muito. Tem as crianças que nascem surdas, né, que a gente descobre ao nascimento, quando a gente faz o teste da orelhinha. Esse bebê, ele irá receber uma tecnologia também, irá ser um ouvinte normal, se ele receber a tecnologia, principalmente até o primeiro ano de vida, que é o implante coclear. Esse é um tipo de surdez, é a surdez congênita. Diferente do idoso que tem a surdez por presbiacusia. Diferente de quem tem a surdez por ruído. Porque música, quando é alta, é ruído. E o ruído causa perda auditiva. Prejudica. Muito. Chega a doer o ouvido, algum barulho, um ruído alto, né?
Chega realmente a dói. machucar. E a gente sempre acha que esse ruído, porque quem está na fábrica, quem está o trabalhador de metalúrgica. Sim, não é só por aí. Não só ele. Não é só ele. Tem outros tipos de ruídos. Música alta é ruído. É ruído. Se transforma também da mesma forma prejudicial. Isso, ir num show e ficar colado na caixa de som é ruído. É ruído. Muito ruído. E essa surdez, ela pode ser permanente. E aí entram os aparelhos. Os aparelhos normalmente é quando as pessoas ainda têm audição. Ainda Isso. tem audição. Existem perda auditiva leve, moderada e severa. Geralmente chegam no consultório pessoas com perda auditiva moderada, severa. Mas a perda leve, ela já te traz uma falta de entendimento num grupo. Está na mesa com a família, já fica complicado ouvir e entender quando várias pessoas falam. Esse é o primeiro sinal. Bom a gente ficar prestando atenção, hein? E a perda auditiva, ela está associado à demência, né? O processo de perda auditiva, ele pode desencadear uma demência, porque a pessoa ouve e não processa, ela não retém a informação. Então, a memória imediata, ela não concretiza, porque ela não ouviu, não reteu a informação. Muito bem. Então, gente, vamos lá, né? Todo cuidado é pouco. Em relação à água, essas coisas têm alguma questão de perda de audição? Eu digo agora por piscina, praia. A perda de audição na água, assim, são as otites de recorrência. Recorrentes. Isso, que as é muito otites comum recorrentes acontecer em crianças. Em crianças. Essas que é bom crianças cuidar precisam com... estar super com o otorrino avaliando. O otorrino vai dar o melhor tratamento. Muito bem. E quando a gente tem, então, uma certa surdez moderada, que você falou, né? Isso, de moderada, severa, profunda. Aí que eu posso ou vou me utilizar desses aparelhos, é isso? A partir da leve já pode usar. Tá. Mas geralmente no consultório chegam com perda moderada. Perda moderada. Eles fazem um trabalho como o quê? Como se fosse uma audiometria. O paciente ele vai até o otorrino solicita, né, o exame de audiometria e a gente vai saber como é a perda auditiva e que doença está relacionada. Se for uma perda auditiva compatível com o aparelho auditivo, com dispositivos, vai ser encaminhado para a reabilitação com aparelho auditivo. O que é muito legal é que os aparelhos hoje são super tecnológicos, pequenos, com bastante recurso para o smartphone. Ele é interessante para o jovem e é interessante para a meia-idade. Tem o aplicativo. Tudo sobre o aparelho já ali também. Isso, o aplicativo ele é super legal porque aquela pessoa que é mais idosa, que está mais em casa e a família mora longe, a família tem como monitorar como essa pessoa está usando o aparelho auditivo. Ele tem um sensor de queda. Se o idoso está em casa e caiu, o filho vai ser avisado que o pai caiu. Interessante. Amplia até a questão do cuidado e da segurança. O cuidado, segurança. A família vai saber se essa pessoa passou o dia quietinha, se ela conversou com alguém. Porque a gente tem como medir os ruídos, os sons que ela ouviu através do aplicativo. Tudo isso hoje em aparelhos semelhantes a esse, vamos dizer. Esse é um dos tipos, né? Esse é um dos tipos. Esse parece até o ponto que a gente usa aqui na TV. Esse é um dos modelos. Modelos. É um aparelho retroauricular. Ele dá uma amplitude, então, do som. Isso. Aí eu vou ouvir praticamente de forma normal. Vai ouvir praticamente de forma normal. Mas como a gente fala, quanto mais cedo a reabilitação, melhor o desempenho com o aparelho auditivo. E menos você perde também de audição? A audição, a gente não tem como garantir. Não é como a visão. A visão a gente não tem como garantir. O que a gente garante com o aparelho auditivo? O entendimento. A pessoa não vai perder entendimento de audição. Interessante. O ouvir a gente corrige. O entender é um processo. Uau! Daí, gente, tecnologia então avançada. Existem essa tecnologia que hoje pode até auxiliar na questão da segurança de uma pessoa que mora sozinha ou algo parecido, normalmente associado a uma audição, né, com uma pessoa um pouquinho com mais idade. E assim... E tecnológico para jovens. E para o idoso também, porque eles gostam de escutar música, todos os dados através de WhatsApp, de conversa com a família, vai direto no aparelho. A pessoa não precisa conversar mais com o telefone. Fala tudo no aparelho. Todos os dados de voz vão para o aparelho. O ruído vai estar, todo tipo de ruído vai estar meio que numa... Isso. E a gente consegue controlar para o volume não ficar muito alto. Que interessante. Tá aí, fica a dica, hein? Fica a dica. Veja aí se não está começando a ter problemas
procure sempre um médico, é importante. E, pelo menos, o interessante é a gente ter o conhecimento de que a tecnologia é avançada e hoje estamos bem avançada. Bem avançada. Até através dos aparelhos de telefone. Obrigada, tá? Nada. Obrigada pela participação, obrigada pela dica.